Agradecemos a Deus pelos testemunhos, pelos milagres, pelas bênçãos, pelas vitórias. Ó Deus, pelo louvor abençoado, pela adoração. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, ó Deus, da Lana que foi apresentada hoje. Ó Deus, tantas bênçãos, tantas alegrias. Mas eu tenho certeza que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através da Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que todas as atenções, ó Deus, estejam para a Tua palavra, estejam para o Teu agir nesta noite. Em nome de Jesus, fala com cada um que está aqui e abençoa a sua família, abençoa o seu casamento, restaura as suas forças, restaura, Senhor, a fé, a esperança e o amor dentro de cada casa. Em nome de Jesus, aquele que recebe essa bênção, diga amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero falar a respeito de algo muito importante e de muita valia dentro do lar, que é a comunicação. Diga comigo, comunicação. A chave de tudo. Vamos lá? Comunicação, a chave de tudo. Amado, sem comunicação dentro de um lar, dentro de uma família, é praticamente impossível nós sermos felizes. Amém? E nós temos como base aqui este texto muito bonito, que ele fala exatamente como o homem e a mulher devem proceder em relação ao seu cônjuge, como a mulher deve proceder em relação ao seu marido e como o marido deve proceder em relação à sua esposa. Amados, eu quero dizer para você que a comunicação, ela pode se apresentar de várias maneiras. E nós temos que aprender a nos comunicar com a nossa família. O esposo precisa aprender a se comunicar com a sua esposa, para que ambos possam construir unidos um relacionamento especial, um relacionamento feliz, um relacionamento abençoado. Quantos querem isso? Digam amém. Amém. Deus quer isso também. Por isso que Ele nos deixou orientações na sua palavra a respeito da comunicação. Na palavra de Deus, amados, no livro de Provérbios 18, 21, você quiser anotar, diz assim: o bem e o mal estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Nós encontramos neste versículo a respeito do poder da língua. Dependendo da maneira que o marido conversar com a sua esposa, e dependendo da maneira que a esposa conversar com o seu marido, eles terão um casamento de sucesso, um casamento abençoado. Dependendo da maneira que o filho comunicar as suas necessidades com o pai, e da maneira que o pai comunicar com o filho, vai proceder o sucesso no relacionamento, na comunicação dessa família. Quantos crentes digam amém? Amém. Amados, existem 3 componentes da comunicação. O conteúdo daquilo que eu quero comunicar, o tom da voz que eu utilizo ao comunicar e a linguagem não verbal, ou seja, as expressões e os gestos. Quando 2 pessoas estão conversando, não é importante apenas o assunto que elas estão conversando, não é verdade? O que geralmente a gente presta atenção no tom que a gente está conversando e nos gestos. Esses dias eu e minha esposa estávamos indo para um encontro de pastores, e na frente do nosso carro estava indo uma pessoa que nós conhecemos. E nós dirigindo, nós podíamos observar e enxergar algo que estava acontecendo no carro da frente. E aquela pessoa fazia assim, movimentava os braços e batia no painel. E eu olhei para minha esposa e disse: olha, o negócio não deve estar muito bom lá dentro. Por quê? Por causa da linguagem não verbal, que é as expressões, os gestos, né? Muitas vezes a gente está conversando com alguém na rua e a pessoa começa a falar e mexer os braços e diz: oh, para um pouquinho, senão vão achar que tu está me xingando. Né? Já aconteceu isso para você com certeza. Sabe por quê, amado? Porque as expressões, né, a expressão facial, os gestos que nós fazemos quando nós estamos conversando, eles correspondem a mais da metade da compreensão da conversa. Sabia disso? O conteúdo da conversa que nós estamos falando é só 7% que chama a atenção daquilo que nós estamos falando com alguém. Tu pode conversar com alguém, o conteúdo que tu está falando não importa, é pouquinha coisa que importa. Agora, o tom da tua voz,
O tom que tu está expressando aquilo, se é um tom irônico, se é calmo ou gritando, ele chama mais ou menos 38% a atenção da pessoa. Você está entendendo? O que nós temos que aprender com esses dados, queridos? Não importa aquilo que você deseja comunicar. Você deve prestar atenção no tom que você fala e nos gestos e na expressão que você faz para falar. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher, ela tinha um cachorrinho. O nome dele era Totó. Muitos têm um Totó em casa. E aquela mulher saiu para pegar o ônibus e o Totó veio atrás dela, né? E ela gostava muito do Totó e o Totó gostava muito dela. Quando ela saiu de casa, o Totó veio atrás. E ela dizia: Totó, volta para casinha, meu cachorrinho lindo, vai para casa. E ele ali, né, balançando o rabinho para ela. Não ia. Ela andava um pouquinho, o Totó vinha atrás e dizia: Totó, eu já te disse, vai para tua casa, Totó. Tu vai ser atropelado se tu vir atrás de mim, Totó. Vai, cachorro queridinho. E ele ali balançando o rabinho. Daqui a pouco veio o ônibus a toda velocidade, deu uma freada, e ela disse: Totó, para casa agora! E o cachorrinho botou o rabinho no meio das pernas e foi correndo. O que nós aprendemos, amado, com esse exemplo tão simples? O tom e a expressão que nós usamos falam muito mais do que o conteúdo da nossa conversa. Então, amado, o que nós temos que observar? Que muitas vezes dentro da nossa casa, os problemas na comunicação ocorrem justamente pela essa confusão aqui de linguagem. Eu quero falar uma coisa boa, mas eu estou nervoso, eu grito com a minha esposa. O que acontece? Eu acabo afastando ela de mim. E o que a palavra de Deus nos fala aqui no livro de 1 Pedro? Olha só, que fala para os maridos. Aqui no versículo 7 diz assim, ó: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios. Está com a tua Bíblia aberta aí? Deixa aberta. 1 Pedro. Sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra. Eu posso falar o que eu quiser falar com a minha esposa, mas eu tenho que saber a maneira de falar com ela. Se eu não estou gostando de alguma coisa que ela está fazendo, eu tenho uma maneira de tratar ela com honra, que ela vai entender e vai compreender aquilo que eu estou falando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: tudo tem o seu tempo e o seu momento e a sua maneira certa para fazer. Amém? Tudo tem o seu momento certo, o jeito certo e a hora certa para fazer. E nós temos que aprender isso, amados, se nós quisermos vivermos felizes dentro da nossa casa, se nós queremos ter a nossa família em união, nós temos que aprender a nos comunicar. Diga para quem está do seu lado, diga assim: a palavra é comunicação. Amém? Nós temos que aprender a nos comunicar. Nós temos que aprender a nos abrir para a comunicação. Meu irmão, se você chegar do teu trabalho emburrado, chateado, suado, fedido, cansado, e você sentar no seu sofá, levantar as pernas para cima, a tua esposa não vai adivinhar que o teu dia foi ruim. Ela pode até pensar, mas ela está tão atarefada, ela ficou esperando tu trabalhar o dia inteiro, para quando chegar em casa ela conversar contigo, meu amigo. Porque a mulher precisa se comunicar mais do que o homem se comunica, não é verdade? A mulher, ela fala o dobro de palavras que o homem fala. Os homens concordam comigo? Diz amém. Quem tem uma mulher faladeira em casa, diz aleluia. Cadê as mulheres faladeiras aqui? Digam amém. Vocês são maravilhosas, aplauda o Senhor Jesus. Viu que benção, elas assumem, são faladeiras, são conversadeiras essas mulheres. O que acontece? O marido chegou em casa, está cansado. Tudo que o marido quer é um pouquinho de paz. Chega das buzinas do trânsito, a máquina barulhenta no trabalho, o trânsito incomoda, as cobranças, os boletos, tudo. Ele chega em casa, ele quer respirar. Depois ele vai conversar. Mas a gente tem que saber o momento certo para conversar. O tom que nós vamos falar. Os gestos, as expressões, meu amado. A tua expressão facial e os teus gestos, né? Tem muito italiano aqui, o italiano ele fala cortando pão, fala serrando, né?
Tem muito italiano aqui, eu sou um pouco italiano, né, amor? O gesto que tu usa, a expressão que tu fala, ele corresponde a mais de 55% da comunicação. Então imagina você preparar o teu rostinho de anjo, né? Os olhinhos do gatinho do Shrek. Daí tu chega para tua esposa e diz assim: amor, não queima mais o arroz. Fala com um jeitinho, com um carinho. Glória a Deus que lá em casa não tem esse problema. Tem aquelas panelas elétricas de arroz, não queima mais. Mas a gente tem que aprender, amado, a comunicar de uma maneira que não tire a paz do nosso ambiente. Amém? Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga: Deus quer que a tua casa seja um pedacinho do céu. Amado, não existe a possibilidade de um casamento ter sucesso se não houver abertura de um para o outro. Não existe a possibilidade de um casamento dar certo se eu não estiver aberto para minha esposa e se a minha esposa não estiver aberta para mim. Amado, um casamento não é só relação sexual. Um casamento não é só morar na mesma casa. Um casamento não é só dividir as contas, querido. Um casamento é dividir a própria vida com alguém. Olha que coisa linda isso. Tem alguém que está apaixonado aí, diz amém. Se você não está apaixonado, você vai se apaixonar de novo pela tua esposa. Você vai se apaixonar de novo pelo teu marido. Recebe isso em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ter abertura. Amado, eu não posso criar uma casca em volta de mim, senão meu casamento não vai dar certo. Eu preciso ter abertura com a minha esposa. A minha esposa precisa poder se abrir comigo, mas isso é uma coisa que eu preciso conquistar dela. Eu preciso conquistar essa confiança para que a minha esposa olhe para mim e veja em mim um homem que passa confiança para ela. É o meu marido. O marido que Deus me deu, um homem íntegro, um homem fiel, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ou seja, eu posso confiar neste homem. Aleluia! A palavra de Deus fala que o marido deve tratar a esposa com sabedoria. Tem muito marido que não trata a mulher com sabedoria. Trata ela que nem trata um colega de trabalho. Trata, às vezes, a sua esposa como trata um funcionário. Trata a sua esposa, às vezes, como se trata um amigo, meu irmão. A tua esposa não é teu funcionário, a tua esposa não é um amigo seu de futebol, não. Ela é a tua metade. Aquela que Deus fez de uma maneira toda especial para alegrar o teu dia, para ser uma bênção na tua vida, meu irmão. Quantos recebem essa palavra, digam amém. E da mesma forma, agora vai pegar para o teu lado, mulher. Tu estava rindo até agora, né? Quero ver se as mulheres vão continuar rindo. Olha o que fala sobre as mulheres. Oh, meu Deus. Vai dizendo aleluia aí, irmã. Oh, glória. Diga assim, fala, Jeová. Agora os maridos vão dar glória a Deus aí, quer ver? A palavra de Deus diz que a mulher, ela deve ser sujeita ao seu marido. Minha irmã, eu vou dizer uma coisa para ti. Agora que tu é casada, não existe mais a minha vida, os meus sonhos, né? O meu projeto, as minhas coisas. Hoje em dia é os nossos sonhos, a nossa vida, os nossos projetos, a nossa casa, a nossa família. Sujeita a tua vida ao sonho do teu esposo. Isso significa esta palavra. Se sujeitar ao marido não é eu construir a minha vida independente dele. É construir a vida ao lado do esposo. Ou seja, os meus sonhos têm que andar ao lado dos sonhos da minha esposa. Os sonhos têm que andar juntos. Você está entendendo, meu irmão? Muitas vezes nós encontramos divergências dentro de famílias. Muitos casais estão querendo trocar de carro há muito tempo. Muitos casais estão querendo comprar uma casa há muito tempo e não conseguem. Sabe por quê? Falta de comunicação. Vou chamar a mulher aqui, vou dizer, como é que tu quer que seja a tua casa? Bom, a mulher é tão detalhista, né? Que coisa mais linda a mulher falando. Eu quero que esteja uma porta assim, um vidro, uma janela, um jardim bonito, bastante verde, uns coqueirinhos, não sei mais o quê. As mulheres inventam cada coisa, né? Coisa bonita isso. Eu quero assim, assim, assim. Daí chega o marido e diz assim, olha, eu quero que tenha 4 paredes, uma cama no meio, uma televisão,
Uma geladeira tá bom. Quando que esse casal vai conseguir a sua casa? É nunca.